Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Nenê. Será que ele poderia ser uma alternativa viável, né, para o Santa Cruz em 2026? Até porque acho pouco provável o padrão, né, da SAF do Santa Cruz mudar. Por exemplo, não ter nenhuma chegada de um grande jogador para o próximo ano. É claro, ele joga uma posição parecida com o Galhardo, mas não seria um problema ter o Nenê como um meia e o Thiago Galhardo como um 10. Claro, isso numa série como um 9, né? Isso numa Série A, por exemplo, ia ficar muito difícil, né? Porque são dois jogadores que não voltam para marcar. Mas, sinceramente, na Série C e até pelo nível técnico que eles têm, eu acho que sim, pode ser uma excelente alternativa para esse próximo ano. Tem também o Ganso, que é uma situação um pouco mais difícil, porque ele é mais novo, né? Tem ainda mercado e acho que pode sim ser uma boa alternativa. Além do mais, tem o Gilberto também, centroavante, que é companheiro aí do Nenê no Campeonato Brasileiro, que não tem vivido uma boa fase. Então quero falar um pouco mais sobre cada um desses jogadores no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Conto aí com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é de 70 mil inscritos aqui embaixo. Então se você ainda não se inscreveu, conto com seu like e com a sua inscrição. Bora rumo então aqui aos 70 mil inscritos. Sobre o Gilberto, né? Jogador então de 36 anos, que só para você ter uma noção, nessa atual temporada só tem 2 gols e 2 assistências na Série A em 22 partidas. Mesmo sendo um camisa 9 e muitas das vezes sendo titular, ele tem números piores do que o Nenê, que é muito mais reserva, né? E é meia, né? Então o Nenê tem 2 gols e 4 assistências, né? Números bem melhores do que o Gilberto, mesmo o Gilberto sendo titular, ó, a grande maioria dos jogos da Série A, 23 jogos, 16 como titular. O Nenê só fez 7 partidas na Série A como titular. Então, uma diferença bem grande e mostra um dos motivos, né, que o Gilberto talvez não continue no próximo ano. O Gilberto é um jogador que eu acho muito bom, mas na Série A eu acho que já deu. Eu acho que ele não tem mais mercado e está tendo dificuldades. Mas eu tenho certeza, o Juventude já é um grande candidato a cair. Se ele fica para o próximo ano, é artilheiro da Série B do ano que vem. É assim, sendo for artilheiro, vai entregar uma média muito boa de gols, porque talvez ele não está dando conta de jogar uma Série A, porque é um nível técnico muito mais forte, ele já está com 36 anos, mas agora se ele chega, por exemplo, para uma Série B, pode ser que deixe sim uma boa impressão. Lembrando que apesar do ano passado ele ter marcado 11 gols em 40 jogos, nem foi um desempenho ruim, na Série A mesmo deixou muito a desejar, foram apenas 3 gols marcados na temporada passada e 6 gols pelo Cruzeiro em 32 jogos, quando voltou, né, para ser o grande camisa 9 do Cruzeiro, e não deu nada, mais nada certo mesmo, né? Então vai depender disso, porque o Juventude manteria ele para o próximo ano, beleza. Aí eu acho que ele conseguiria sim jogar uma Série B. Se não, ele já tem uma identificação com o Santa Cruz, né, revelado nas categorias de base. Quem sabe não possa fazer esse retorno. Certamente também seria uma peça muito interessante na Série C. Ou você discorda, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Indo para o Nenê, uma dupla aí então que eles fazem no Juventude, que já está com 44 anos. Então, se o Gilberto já está numa reta final de carreira, com 36, imagina o Nenê com 44, né? Brincadeiras à parte, né? A questão física dele é muito boa ainda, nem parece que tem... Não é toda a cidade, né? Porque pra vida ainda tá muito novo, o cara só tem 44 anos, mas pro futebol já é um pouco acima da média e é uma situação que eu vejo o seguinte também. O Nenê para uma Série A, um pouco mais difícil, uma Série B acho que ele seria uma peça super importante, para a Série C então acho que ele conseguiria sim se destacar nessa questão, né? Lembrando que na atual temporada, é igual eu falei, os números na Série A nem são tão ruins, são 6 participações em gols em 19 jogos, sendo um reserva. É a mesma média de participação do que o Neymar. É claro, tem as devidas proporções e tal, o Neymar é muito melhor, mas eu falo assim, não é um desempenho pífio, né? Tipo um gol e uma assistência. Para você ter uma noção, o Ganso mesmo em 14 jogos na Série A não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, mesmo jogando no Fluminense. O Nenê em 19 jogos, se a gente pegar até os 14, né, ele só tinha uma assistência a menos. Ele tinha 2 gols e 3 assistências, mesmo sendo reserva também no Juventude, né? Então tá aqui o desempenho dele na atual edição do Campeonato Brasileiro, só 6 jogos como titular na Série A. O Ganso fez 7 jogos na Série A como titular, então realmente uma diferença aí nesse quesito. Contrato só até o fim desse ano. No Juventude ele já teve especulação de que ele ia deixar o clube e acabou continuando, né? No Vasco foi uma situação parecida. Em 2021 o Vasco cai, ele volta e teve uma boa passagem. Aí em 2022 ele fica na Série B, 12 gols e 16 assistências. Aí para 2023 todo mundo pensou que não ia ficar, ele ainda fica até o fim do estadual, até chegar no Juventude. Se não estiver enganado, ele ajuda o Juventude a subir, fica no ano passado na Série A como reserva e renova mais um ano na atual temporada com a camisa do Juventude. Meia que cai muito pelos lados, né? Principalmente pelo lado esquerdo, e se destaca também na cobrança de escanteios
igual tá aqui o mapa de movimentação nos últimos anos, né? Série B ele já conquistou alguns acessos, né, recentes, então talvez agora ajudar o Santa a sair da Série C para a Série B é uma boa alternativa. Na Série B de 2023, ó, muito bom, 28 jogos, 27 como titular, 7 gols mais 7 assistências. Pelo Vasco em 2022, ajudou também o Vasco a subir, mesmos números, né? 7 gols mais 7 passes. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo dos comentários se o Nenê agregaria ou não para o próximo ano. Jogador que vai fazer, né, 45 anos de idade em julho do ano que vem e já é o jogador de linha, né, mais velho a atuar no Brasil, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a não ser, né, que ele renove para um outro clube para o próximo ano e aí ele vai quebrar esse próprio recorde. Só lembrando que ele já jogava como profissional em 2000, é isso, temporada 1999-2000, estava no PSG até 2012, né, não tem tanto tempo assim, quando foi contratado lá na temporada 2010, teve uma temporada muito boa, né, 2021-22, 27 gols e mais 10 assistências. Eu sou um pouco mais novo, não lembro dessa época dele aqui no PSG, mas teve uma fase realmente sensacional. Já o Ganso, né, todo mundo conhece, eu ainda acho que ele tem mercado na Série A, então é um pouco mais difícil de imaginar essa contratação. 36 anos, ainda tem contrato por mais uma temporada, mas pelo que tudo indica não deve continuar mesmo no Fluminense, que deve encontrar um novo clube para ele, né, tanto para ele quanto para o Keno também, que é um jogador que o Santa Cruz está mais de olho. Temporada passada ele até fez bons números, né? Mesmo não sendo titular absoluto, ele sempre entregava uma média de 50 partidas, foram 4 gols e 10 assistências em 2 temporadas seguidas, né? Nessa última temporada mesmo não conseguiu marcar, só 1 gol e uma assistência na Copa do Brasil, ainda no início do ano, né? Então o Ganso aí tem deixado bastante a desejar. Indo aí então para a sua 7ª temporada no Fluminense, uma trajetória boa, né? Conquistou aí alguns títulos e pode sim aposentar talvez, mas ainda vejo ele jogando, quem sabe por mais um tempo. O difícil é justamente convencer ele sair de uma Série A para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda vejo ele com espaço em alguns clubes da primeira divisão, por exemplo, o Internacional, um Cruzeiro, um Atlético Mineiro, eu acho difícil, mas talvez em algum clube que subiu, um clube que permaneça, um Vitória, um reserva de luxo no Fortaleza, não sei, eu acho que ainda pode se entregar um pouco. Pode deixar a sua opinião aqui, o que você tem a dizer, se o Ganso seria ou não uma boa alternativa para essa próxima temporada. Enfim, vamos ficar de olho, né? A tendência é que o Santa Cruz termine já esse mês de novembro com boa parte do elenco montado, de olho na próxima temporada, e que talvez tenha essa cereja do bolo com uma contratação um pouco mais de peso, como foi com o Thiago Galhardo, e que deu muito certo, né, do ponto de vista do marketing e tudo mais, e entregou também dentro de campo, né? Não dá para falar que foi um custo-benefício horrível, né, nesse sentido. Talvez agora para a Série C tenhamos alguma novidade. Vou deixar para vocês outras sugestões aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!